resposta, respondendo as perguntas que vocês podem estar fazendo no meio da apresentação, ok? O Gustavo vai apresentar o webcast e eu vou estar moderando, né, respondendo as perguntas. Certo, pessoal? Vamos lá, Gustavo. Agora com Vamos você. lá. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado pela presença de todos aí, pela participação no webcast. Meu nome é Gustavo Santos e hoje nós vamos apresentar aqui a visão geral e principais funcionalidades do Hyper-V. Tá certo? Eu vou apresentar a webcast e o Lochaider Santiago vai moderar ela. Hoje eu trabalho com consultoria Microsoft em Belo Horizonte, numa empresa de consultoria. Não trabalho apenas com virtualização, mas uma série de outros produtos como CRM, System Center, Active Directory e vários outros produtos. Ok? Vamos lá. Qual que é a nossa agenda para hoje? Por que virtualizar com Hyper-V? Nós vamos apresentar alguns benefícios que você tem de virtualizar com Hyper-V. Nós vamos fazer uma visão geral do Hyper-V, explicando disco virtual, rede virtual e uma série de outros quesitos dentro do Hyper-V. Memória dinâmica. Vamos apresentar também um número que eu acho que poucas pessoas conhecem e sabem sobre ele. CSV, que é o Cluster Shared Volumes. Vamos falar um pouco também de Live Migration. Vamos falar também de iSCSI. E depois nós vamos pular para limite dos recursos do Hyper-V. MAP. Vamos fazer também o comparativo de distanciamento do Hyper-V. E o gerenciamento com a família System Center. Ok? Vamos lá então. Por que virtualizar? Acho que o primeiro quesito de virtualizar servidores hoje, né, é a redução de custo. Você tem que virtualizar toda a infraestrutura física que você tem. E um outro ponto também é a redução da infraestrutura necessária, que é espaço físico, pontos de rede, infraestrutura elétrica, refrigeração e etc. Redução dos custos de manutenção do servidor físico, né, que é, às vezes queima um hardware e aí você tem que esperar ou para comprar um hardware se o seu servidor não estiver na garantia. E outros problemas que você tem com o servidor físico. Minimizar a interrupção de serviço e aumentar os níveis de serviço dentro da sua empresa. Você diminui a parada que você tem hoje. Para fazer backup, ou para levantar uma máquina virtual, ou pela quantidade de dados que trafegam hoje na empresa. Você não precisa mais de ter o nível de parada que você tem em servidores físicos. Fornecer uma capacidade sob demanda em respostas às necessidades empresariais em constante mudança. É o que a gente falou, né? A mobilidade que você tem em criar máquinas virtuais, atender a necessidade e pronta entrega de servidores ou demanda da sua própria empresa. Acelerar a implantação de servidores através de duplicação do servidor virtual padrão. Você pode criar imagens de servidores e assim você consegue disponibilizar máquinas virtuais cada vez mais rápidas. E você tem a redução no tempo da implantação dos servidores. Com as imagens que você cria, já prontas, atualizadas, instaladas certinhas, você pode disponibilizar isso de uma forma muito rápida e oferecer um nível de máquinas virtuais bem elevado para a empresa. Agora nós vamos falar para a parte de sistemas operacionais suportados pelo Hyper-V. Eu coloquei os principais sistemas operacionais suportados, porque senão a gente ia ter aqui uns 4, 5 slides só para falar de quais sistemas são suportados. Então hoje os principais são o Windows XP com SP3, o Windows Vista, o Windows 7, né, você consegue virtualizar esses sistemas dentro do Hyper-V, o Windows Server 2000 com SP4, eu falo com vocês que vocês conseguem virtualizar o Windows Server 2000, mas o suporte a ele pela Microsoft já não existe mais, até porque já é um sistema mais antigo, então você consegue instalar ele, mas você não consegue ter mais o suporte da Microsoft, caso exista algum problema com uma máquina dessa. O Windows Server 2003 com SP2, SP3, Windows Server 2008 e o Windows Server 2008 R2. Em outros sistemas operacionais, que não são plataformas Microsoft, você consegue virtualizar o Linux, SUSE Linux Enterprise 10, com SP4,
o SUSE Linux Enterprise 11 com SP1, o Red Hat Enterprise, a versão 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e a 5.6. E agora uma novidade é que você pode colocar o CentOS com a versão 5.2, 5.6 e a 6.0. Todas as plataformas desse sistema operacional você consegue virtualizar tanto a versão x86 quanto a versão x64 deles. Ok? Ô, Lochaider, tem algumas perguntas do pessoal, se você puder ir respondendo já, ia ser bem legal. Vamos lá. Agora, qual é a forma de licenciamento? Gustavo, não tem nenhuma pergunta, não. Opa. Não tem nenhuma pergunta, não, Gustavo. Ok, valeu, obrigado. A parte de licenciamento do Windows Server hoje, como é que ela funciona? Você tem as três versões Standard, Enterprise e da Data Center, onde com a Standard você consegue subir a máquina física, o seu host, Hyper-V, mais uma máquina virtual adicional sem custo nenhum. Já com o Enterprise, a gente consegue subir a máquina física, o host físico, mais 4 máquinas virtuais adicionais sem nenhum custo também. E com a versão Data Center, a gente consegue o host físico e quantas máquinas virtuais o hardware suportar. Ou seja, você consegue um número limitado de máquinas virtuais até estourar o limite da máquina física. Não é bom fazer isso. É bom deixar um hardware adicional para o servidor físico e aí você dimensiona isso para as outras máquinas virtuais que você quer subir nesse servidor. Ok? E com o Windows Hyper-V Server, você tem de graça o sistema que você instala no host físico e as máquinas virtuais que você subir, você tem que comprar o licenciamento dela. Então, por exemplo, se você tem um Windows que já está licenciado, você quer colocar ele no Hyper-V, você pode colocar ele no Hyper-V Server. E o Hyper-V Server eu indico justamente para algumas organizações que não têm tantos servidores e que já têm a licença comprada do Windows Server. Você pode pegar sua máquina virtual, virtualizar ela no Hyper-V, que vai ficar beleza. Ok? E aqui tem chama a atenção aqui embaixo, que o modo de licenciamento do Windows Server 2008 R2, Data Center Edition, ela é por processador e independente do número de códigos disponíveis nesse processador. Então, caso o seu host ele tenha 2 processadores e 8 cores, por exemplo, você vai ter que comprar 2 licenças Data Center Edition, que é uma licença para cada processador físico. Ok? Vamos lá. Quais são os pré-requisitos para a instalação do Hyper-V hoje? A gente precisa do processador com o Intel VT ou AMD-V, que é a feature de virtualização do processador. Ele tem que ser x64. Você precisa do Data Execution Prevention para virtualizar também. Você precisa do Hardware Assistant Virtualization. Isso tudo no hardware do seu processador, do seu host. Ok? Para a gente instalar o Hyper-V, tanto na versão de installation, você pode ir no Server Manager para instalar ela. Você tem a função do Hyper-V, que é só selecionar ela e pedir para instalar. Isso, claro, se o seu hardware tiver todas essas features disponíveis. E no Server Core você pode utilizar essas duas linhas de comando aqui, que é o OC Setup e o Start/W Setup. É bem simples a instalação, é fácil para instalar. Não tem nenhum outro requisito além desse que você precisa. É muito rápido a instalação, é next, finish mesmo. E é muito rápido de você subir as máquinas virtuais também depois que você tem o Hyper-V instalado. Ok? Vamos falar agora um pouco do Windows Hyper-V Server. O que a gente tem hoje dentro do Windows Hyper-V Server, que é o sistema operacional de virtualização gratuito que a Microsoft disponibiliza para a gente. Então você tem o Failover Cluster, né? Você tem o Live Migration, você tem suporte a 1 TB de memória e 8 processadores gratuitamente, sem precisar de pagar nada por isso. Qual que é a usabilidade que a gente tem dentro dele? Você pode fazer isso para um ambiente de teste, para testar aplicações, um ambiente de homologação. Tem uma versão do novo sistema que está lançando dentro da sua empresa, né? Você pode fazer esses testes. Você pode fazer virtualização e consolidação de servidores remotos, onde existe limitação de existência de uma equipe de TI em sites remotos. Opa, o Scheider deve ter passado aí sem querer a apresentação.
E aí a gente estava falando das equipes remotas, onde você pode virtualizar um host físico numa filial remota sua, onde você não tem a existência de uma equipe de TI consolidada. Onde você tem vários servidores físicos, e aí você pode passar isso tudo para um ambiente virtual. Você pode virtualizar máquinas Linux também, que são todas as versões suportadas por Windows Server 2008. E o módulo de licenciamento dele eu já expliquei para vocês. Você licencia ele pelas máquinas virtuais que adiciona dentro do host. Vou passar para o próximo aqui. Vou falar um pouquinho de Virtual Network. Esses dias no Fórum TechNet eu vi várias pessoas com um pouco de dúvida ainda na parte de rede virtual do Hyper-V. Hoje a gente tem 3 tipos de redes virtuais, que é a externa. A primeira que a gente vai explicar é a externa, onde você permite a comunicação de máquinas virtuais e toda a rede física. Ou seja, você consegue fazer com que a sua máquina virtual saia para a rede e consiga ir para a internet. Ok? Com a interna, ela permite a comunicação entre as máquinas virtuais e o host, sem acesso à rede física, onde a placa de rede está conectada. Este tipo de rede não está associado a nenhum adaptador físico. É esse slide aqui, essa imagem que eu estou apresentando aqui. Oi. Essa imagem que eu apresento aqui. Então você não tem comunicação com o mundo físico, com a rede física sua. Então você tem comunicação só entre o host e as máquinas virtuais. Isso é um ambiente isolado que você tem de comunicação entre o host físico e as máquinas virtuais. E você tem a private, que ela permite a comunicação somente entre as máquinas virtuais localizadas no mesmo servidor físico. Ou seja, você não tem a comunicação com o host onde as máquinas virtuais estão localizadas. Você só tem a comunicação entre as máquinas virtuais dentro daquele host. Ok? Tem algumas imagens aqui que eu coloquei que ela explica um pouquinho melhor. Você tem um host físico e você tem a comunicação aqui com as máquinas virtuais. Isso aqui é uma placa de rede que está no host físico e você tem a comunicação com a rede externa. Na interna, você só tem a comunicação com o host físico e com as máquinas virtuais que estão dentro dele. E na private só tem a comunicação com as máquinas virtuais existentes dentro desse host. Vou falar também um pouquinho de tipos de discos existentes dentro do Hyper-V. O primeiro tipo de disco que a gente vai falar aqui é o disco físico. O disco físico, você cria ele, e a partir do momento que você cria ele com a quantidade de gigabytes que você precisa, ele vai ser criado exatamente com o tamanho que você especificar. Ou seja, se você tem uma storage ou você está armazenando sua máquina virtual dentro do host Hyper-V, ele vai consumir o total de espaço que você tem e que você configurou para o disco virtual. Aquele espaço total ele vai ser alocado de uma vez. Então, se você cria um disco virtual com 40 GB, os 40 GB do disco virtual ele vai ser alocado na hora para o disco virtual. Ok? O disco dinâmico. O disco dinâmico, você cria ele começa com alguns kbytes só, e ele é expandido à medida que os dados são adicionados ao disco virtual. Então, à medida que você instala um sistema operacional, você instala um software, ou que você instala algum aplicativo, instala alguma role dentro do servidor, o HD vai expandindo dinamicamente à medida que você cria e insere dados dentro desse HD da máquina virtual. A gente tem também um disco diferencial, que é um disco dinâmico, que serve como base para outros discos virtuais. Então, por exemplo, eu indico muito esse disco caso vocês tenham um ambiente onde vocês precisam fazer testes. Então, você cria o disco, instala o sistema operacional, armazena ele dentro do host Hyper-V ou dentro de uma storage, isso do jeito que você preferir. E aí a partir desse disco, você tem um disco base para que outras máquinas virtuais possam usar esse disco base e subir uma máquina virtual. Isso funciona dessa forma. Então, você tem um disco base virtual, onde você já instalou o sistema operacional, atualizou ele, e quando você cria uma máquina virtual, ele utiliza esse disco como base, que é a instalação do sistema operacional, e essa máquina virtual que você cria nova, ela cria um novo disco VHD somente com as diferenças que você adicionar essa máquina virtual. Então, por exemplo, se você usa o disco base como sistema operacional e o disco que você cria na máquina virtual, numa segunda máquina virtual, somente os dados que você insere, que você adiciona nessa máquina,
que vão fazer com que esse VHD vai crescendo. Mais tarde nós vamos fazer um teste com discos e aí eu vou mostrar essa parte para vocês. E a gente também tem um disco Pass-Through, que permite que as máquinas virtuais tenham acesso a um disco físico, mapeado no host Hyper-V. Pode ser um disco conectado ao host Hyper-V ou através de uma LUN ou uma SAN. Ou seja, você cria uma LUN em uma storage, uma SAN, ou particiona o seu disco da sua máquina, onde você está instalando, pode ser um notebook, por exemplo, e aí você indica que essa máquina virtual vai utilizar essa partição que você criou. Então é como se a máquina virtual tivesse um pedaço do disco que você tem para usar ela, instalar o sistema operacional e ter essa máquina virtual usando um disco que você indica num disco físico. Vamos falar um pouquinho agora de memória dinâmica. A memória dinâmica ela permite que a máquina física aloque para uma máquina virtual uma quantidade de memória dinamicamente ajustada em necessidade da mudança de processo dentro da máquina virtual ou da carga de trabalho da máquina virtual. Então, ao invés de você atribuir uma quantidade específica de memória para uma máquina virtual, você pode configurar um intervalo de memória na máquina virtual e pode também dar prioridade para essa memória para alocar a memória dinamicamente. Então, por exemplo, se você tem uma máquina virtual que ela está com 512 MB, que é o início de arranque da quantidade de memória, e ela pode ser expandida até 2 GB de memória, igual está na imagem que eu coloquei aqui, à medida que essa máquina precisa de mais memória, o host Hyper-V vai alocar essa memória dinamicamente para ela. Então não tem a necessidade, por exemplo, se uma máquina virtual sua precisa de mais memória e estoura esse limite, você desligar a máquina virtual, adicionar mais memória e aí subir a máquina virtual novamente. Então hoje a gente não precisa mais disso. Você pode alocar um startup da memória virtual, que no caso aqui a gente colocou como 512, então ela vai iniciar com esse montante, e caso ela precise de mais memória, o host Hyper-V ele pode entregar até 2 GB de memória, conforme a configuração da imagem. Isso aqui depende muito, você pode colocar um limite aqui até 64 GB, que é o limite que a máquina virtual tem, né, hoje. Que é o limite que você pode alocar para uma máquina virtual. Então, por exemplo, um outro quesito também, que é a prioridade da memória. Onde você tem uma quantidade de máquinas virtuais que usam memória dinâmica, você pode indicar qual que é o peso e a prioridade dessa memória. Então, por exemplo, se tem uma máquina virtual configurada com a prioridade de memória baixa, ela não vai ser a primeira máquina virtual a receber a quantidade de memória que será atribuída pelo host Hyper-V. Isso vai depender da prioridade que essa máquina virtual tem. Se ela tem uma prioridade alta, ela vai receber a memória primeiro. Se ela tem uma prioridade baixa, ela vai receber a quantidade de memória que ela precisa após as máquinas virtuais que têm prioridade receberem. Ok? Vamos lá, para o NUMA. NUMA, pessoal, é um design de memória onde cada processador tem acesso a um banco de dados de memória local, vindo da memória total existente no computador físico. Ou seja, é um pool de memória que você tem dentro do seu host físico, que isso é disponibilizado para o host Hyper-V. Onde que, quando você habilita o NUMA, o ganho que você tem é onde os processadores não fazem mais concorrência por memória. E todos os processadores existentes fazem acesso a um banco da memória simultaneamente. Então o NUMA ele auxilia e ajuda com os processos de memória e faz com que o acesso à memória seja alocado. Você pode fazer com que o processador tenha acesso a um outro banco de memória. Ok? Então você pode configurar a quantidade correta de memória para máquinas virtuais para que não afete o desempenho da máquina virtual. O NUMA, pessoal, na verdade, foram feitos testes pela Microsoft, onde acima de 8 GB alocados para uma máquina virtual de memória, você começa a perder desempenho da máquina virtual. Então o NUMA ele é bom para o processador trabalhar e alocar a memória dinâmica e buscar informações dentro dos bancos de memórias que você tem no host, até 8 GB de memória. Quando você passa com uma máquina virtual acima dos 8 GB, não é recomendado, porque a máquina virtual ela pode começar a perder desempenho.
Então, o que ele faz, na verdade, é ajudar os processadores a acessar o banco de dados de memória disponível no seu host Hyper-V, simultaneamente entregar isso, informações, para o host e acesso a máquinas virtuais. Vamos lá para o CSV agora. O CSV, pessoal, você pode habilitar ele dentro somente de uma fita de cluster do Hyper-V. E você pode habilitar ela só nas versões Enterprise e Data Center. Essa tecnologia ela foi implementada na versão do Windows Server 2008 R2 somente para role Hyper-V e não existia nas versões antigas do Windows. O Cluster Shared Volume ele nada mais é do que um volume NTFS compartilhado, que ele é acessível para escrita e leitura por todos os outros hosts do Hyper-V, que estão dentro de um failover cluster. Ele permite que você tenha mobilidade das máquinas virtuais entre os hosts Hyper-V. E permite que um grande número de VMs pode ser acessados por todos os hosts, a partir desse volume que você tem compartilhado entre todos eles. Você consegue simplificar o gerenciamento de armazenamento com ele, com a mobilidade que você tem das máquinas virtuais que você tem disponibilizadas dentro dele. E um outro ponto que eu queria tocar é que a diferença do cluster no Windows Server 2008 para o Windows Server 2008 R2 é que na versão do cluster do Windows Server 2008 do Windows Server 2008, cada máquina virtual tinha que ficar numa nuvem separada. Então, quando você migrava uma máquina virtual no Windows Server 2008 para um outro host, você tinha que migrar todo o conteúdo da Loom onde a máquina virtual estava. Então, por exemplo, se você tivesse 5 máquinas virtuais de uma Loom, todas as máquinas virtuais que estavam nessa Loom tinham que ser migradas. Você não conseguia migrar só uma máquina. E já no Windows Server 2008 R2, você consegue migrar uma máquina. Você consegue migrar uma máquina só que está dentro do cluster, Shared Volumes, que é o disco compartilhado onde você tem várias máquinas virtuais. Só um minutinho, pessoal. Vou beber uma água aqui. O CSV também ele pode te ajudar com o poder de recuperação do cluster, com detecção a falhas. Ele faz a detecção de falhas e ele pode te ajudar com isso, com algumas vias de comunicação alternativa que ele tem entre os nós do cluster. Eu já falei, né? Vou repetir de novo, que você faz o failover de máquinas virtuais independentes. Então, se você tem uma Loom na sua storage ou no seu cluster e você quiser migrar só uma máquina virtual que esteja nessa Loom, você pode migrar com o Windows Server 2008. Uma outra coisa legal é que você não tem restrição para a letra de volumes. Eu vejo muitas pessoas colocando somente no C2 pontos, mas na verdade você pode atribuir outras letras de unidade para ela também. E um ponto legal aqui é que para cada cluster que você tem, para cada cluster shared volumes, que são os discos compartilhados, você tem que ter um volume de nó coordenador aqui. Que é ele que é o responsável pelo volume e por dar indicações de onde é que está cada máquina virtual, fazer a migração e vários outros quesitos. Um outro ponto legal que eu esqueci de tocar aqui é que, caso você tenha vários CSVs compartilhados entre os hosts e no seu cluster, você pode adicionar vários nós e distribuir a função de coordenador para que você tenha várias funções distribuídas. Caso um servidor seu, que está com a função de volume coordinator, caia, então você pode distribuir essa função entre vários servidores. Ok? Vamos aqui para o Live Migration. Live Migration, não sei se vocês conhecem, mas ele é a tecnologia de alta disponibilidade que permite ao administrador Hyper-V mover todas as máquinas virtuais entre os nós de cluster que você tem de Hyper-V. Sem que você tenha uma interrupção dos serviços fornecidos pela máquina virtual, né? Então, caso você tenha uma máquina virtual em um host e quiser migrar ela para o outro, você consegue fazer sem interrupção do serviço e sem que a máquina virtual tenha um tempo de parada dos serviços dela. Então, você migra a máquina virtual de um host para o outro sem ter nenhum problema de parada do servidor. O Live Migration ele só é possível por causa do Cluster Shared Volume,
que é o que a gente apresentou na sessão anterior. Durante a migração das máquinas virtuais, de um host para o outro, é copiado o conteúdo todo da memória da máquina virtual de um nó para o outro. Então, o recurso só é ativado no nó de destino caso o seu VHD esteja compartilhado com o CSV. E um outro quesito também é que o switch virtual que você tem dentro do Hyper-V, eles devem estar configurados com o mesmo nome, para que quando você migre uma máquina virtual de um host para o outro, essa máquina virtual consiga pegar a placa de rede virtual que está configurada no outro host. Caso você não tenha os dois, o mesmo nome para o switch virtual no host de origem e no host de destino, quando essa máquina virtual for startada no host de destino, ela vai subir sem a placa de rede virtual, justamente porque ela não tem o mesmo nome do host de origem. Então vale a pena a gente comentar isso e atentar vocês para que vocês sempre coloquem, quando vocês têm vários hosts na Hyper-V e você tem um Live Migration configurado, que as placas de rede virtual estejam configuradas com o mesmo nome. Para que quando você faça o Live Migration, você não tenha a perda da rede nessa máquina virtual. Ok? Vamos lá. Outro ponto é o iSCSI. Hoje a gente tem o iSCSI disponibilizado gratuitamente pela Microsoft, onde a gente consegue simular um ambiente de armazenamento com o iSCSI software que a gente tem, que é a versão, se eu não me engano, ele está na versão 3.3. E ele consegue oferecer uma estrutura fácil, sem custo de utilização, e que você pode usar ele para subir máquinas virtuais em cluster, fazer seus testes e muitas outras coisas mais. Você pode criar uma história de um servidor, né? Inclusive você pode fazer isso em um servidor virtual, e usar ele para oferecer suporte para armazenamento de máquinas virtuais através do Hyper-V. Com isso, com essa tecnologia que a gente tem, a gente pode fazer teste então, de cluster com Hyper-V. É bem interessante você conseguir fazer esse teste, justamente para estudos e outras finalidades mais. Às vezes você pode fazer teste dentro da sua empresa, às vezes você não tem uma storage disponível, só para você fazer os testes, então você consegue subir uma máquina virtual, instalar o iSCSI Target e criar direcionamentos para que seu host Hyper-V consiga enxergar esses volumes que você cria e fazer um ambiente disponível e com alta disponibilidade. Ok? Então, o iSCSI Target ele fornece uma estrutura sem custos para utilização de sistemas de cluster. Tá? Você tem o iSCSI Initiator, que é o que faz a conexão com o iSCSI Target. Ele faz a conexão do host com outros discos criados e disponibilizados pelo iSCSI Target. Então, no iSCSI Target, você cria vários volumes, onde o Hyper-V vai conseguir conectar esses volumes que você cria, e aí você consegue disponibilizar a alta disponibilidade. E um ponto interessante que eu coloquei aqui é que o iSCSI Target fornece um armazenamento para o iSCSI Initiator que funciona como um controlador de discos para os que são disponibilizados pelo iSCSI Target. Quais funcionalidades que a gente consegue com o iSCSI Target? Você consegue fazer snapshot com ele. Você tem o iSCSI CMDLET, que é a parte de PowerShell, onde você pode efetuar várias configurações, criar discos virtuais, para que seu host Hyper-V consiga conectar nele. E você tem a feature também de VSS, onde você consegue pegar os dados da máquina virtual no momento da execução dela. Tá? Isso é bem legal e um ponto mais para frente nós vamos tocar nisso aí. Quais são os limites de recursos do host Hyper-V hoje? Então, para as máquinas virtuais, a gente tem um limite hoje de 4 CPUs, né? Que é o limite máximo. A gente tem uma memória hoje que a gente consegue alocar 64 GB. Oi? Gustavo, o pessoal está pedindo o link para fazer o download do iSCSI Target. Eu já disponibilizei no painel perguntas e respostas, certo, pessoal? Ok. Muito obrigado, cara. Continua, Gustavo. Obrigadão. Só para constar o que o Lochaiser falou, depois da webcast eu vou postar todos os links dos produtos que a gente citou aqui e também vou disponibilizar a apresentação que a gente está fazendo aqui lá no meu blog. E aí depois a gente bate um papo também. Então vamos para os limites de recurso no Hyper-V.
Então você tem um limite de 12 redes virtuais que você pode criar, sendo que 8 dessas redes são sintéticas, são placas de rede sintéticas, e 4 são placas de rede emuladas, dando um total de 12 placas de rede virtuais para a gente. A gente consegue 4 discos virtuais IDE, com um limite de 2 terabytes, ok? São 2 discos IDE por controladora. Então, na verdade, a gente tem 2 controladoras por máquina virtual, onde a gente consegue adicionar 2 discos a cada controladora. Controladora SCSI virtual, a gente consegue adicionar 4 controladoras a SCSI. E em cada controladora dessa, a gente consegue adicionar 64 discos virtuais a SCSI, dando um limite para a gente de disco virtual de 256 discos virtuais a SCSI. A capacidade hoje dos discos virtuais para máquinas virtuais no Hyper-V é de 2 terabytes por disco. Ok? Eu até repeti aqui a parte de placas virtuais aqui, coloquei 12, desculpa. E a quantidade de snapshots que a gente consegue ter por máquinas virtuais são 50 snapshots. Limite do host agora. A gente pode ter até 512 processadores virtuais que a gente consegue disponibilizar para as máquinas virtuais, né? A gente vai subindo máquinas virtuais, vai adicionando processadores. Limite de VMs que a gente pode ter, de virtual machines. A gente pode ter limite de 1000 máquinas virtuais por host. E o limite de memória que a gente tem é de 1 terabyte por host. E VMs por servidor, a gente consegue ter um limite de 384. O limite aqui de 1000 VMs é em um cluster, tá, pessoal? Desculpa aqui. Eu até coloquei aqui embaixo de novo. E os limites do cluster agora que a gente consegue ter, limites de clusters em um Hyper-V, de Hyper-V, na verdade. A gente pode ter 16 nós de hosts Hyper-V em um cluster, dando a quantidade de VM de 1000 VMs, total nos 16 nós do cluster. Então é uma quantidade muito grande. O limite que a gente tem para subir máquinas virtuais hoje, disponibilizar ainda na nossa empresa, é o limite que eu acho que é suficiente para os recursos que a gente precisa, com a quantidade de nós que a gente precisa e com a quantidade de recursos que a gente consegue alocar para as máquinas virtuais. Ok? Então, aqui, eu fiz questão de colocar uma parte do MAP aqui, que é uma parte bem interessante para a gente, que é o Microsoft Access and Planning Toolkit. O que a gente consegue fazer com o MAP, Gustavo? A gente, suponhamos que hoje, na sua infraestrutura, hoje você tem centenas de servidores virtuais. E você tem um projeto agora de migração de todos os servidores virtuais seu para de servidores físicos para um ambiente virtual. Então, como é que você tem um controle disso? Às vezes, muitas pessoas não têm um controle de todos os servidores, todos os hardwares que você tem, quantidade de memórias em cada servidor, processador. Então, a gente tem um MAP hoje que a gente consegue fazer um mapeamento de toda a estrutura física de servidores que a gente tem hoje na nossa infraestrutura. E ele indica para a gente quais são os servidores que a gente consegue virtualizar ele. Então, a gente tem com o MAP a proposta de consolidação de servidores, né? Que ele faz o levantamento dos servidores físicos para a gente aptos a serem virtualizados. Ele também fornece um nível de report server para a gente, depois de executar todos os processos, levantamento de servidores físicos, onde a gente consegue ter um inventário detalhado dos servidores Windows que você tem, servidores Linux, e quais servidores que estão mais aptos a serem virtualizados. Você tem a descoberta também dentro do MAP de servidores VMware, que você pode fazer o gerenciamento dele, e das máquinas virtuais dentro desses servidores que você pode transferir para o host Hyper-V. Tá certo? E, além disso, o MAP ele pode falar para você também quais servidores do VMware que você consegue colocar eles para serem gerenciados pelo System Center Virtual Machine Manager. É um recurso bem legal. Uma outra parte que é fora de virtualização, mas que eu acho que vale a pena indicar, que é o Workload Microsoft Discovery, que você consegue fazer o discovery de servidores SQL, SharePoint,
e Exchange que estão aptos a serem executados dentro do Hyper-V. Ok? Você consegue fazer descoberta de carga de trabalho dos seus servidores para identificar os servidores Microsoft que estão atualmente sendo executados em VMware, né? E que podem ser migrados para o Hyper-V. Você tem a avaliação do ROI, que é o custo que você tem, que você pode usar o Microsoft Integration Virtualization ROI, que é onde ele faz a descoberta de potenciais de economias de custos. Olha que legal o que ele consegue fazer. Então, você consegue fazer um discovery de sua infraestrutura e ele consegue gerar para você um relatório de o que você vai ter de economia virtualizando os seus servidores. Isso é bem legal você pegar um relatório desse, apresentar para o seu gerente, explicar para ele quais servidores você pode virtualizar, quais servidores você não pode virtualizar, que não são compatíveis. Às vezes você tem um Linux que não é compatível para ser virtualizado num servidor Hyper-V. Então é bem legal. Um outro ponto bem legalzinho também é que ele faz a descoberta de bancos de dados Oracle e faz a indicação para você quais desses servidores você consegue migrar para SQL Server. E um outro ponto importante que ele é... Opa, passou o slide sem querer. Um outro ponto importante que o novo MAP faz... Lochard, acho que você está clicando aí. Espera só um minutinho, cara. Um outro ponto importante é que hoje você consegue, com o MAP, fazer uma descoberta na sua infraestrutura, caso você queira migrar um serviço que você está dentro da sua infraestrutura e migrar esse serviço para a Azure e para o Office 365. Então, o que ele faz? Ele faz uma descoberta no seu ambiente para te mostrar quais os recursos você tem dentro do seu ambiente. Você pode ou passar eles para você ter em um cloud, dentro do Azure ou dentro do Office 365. Ok? Isso é uma feature bem legal de se fazer caso você pretenda migrar um dia ou para o Office 365 ou para o Windows Azure. Aqui, pessoal, eu fiz questão de colocar esse slide para a gente, onde mostra um novo tipo de licenciamento da VMware, onde você licencia por CPU, que no caso isso não difere do Hyper-V hoje. Eu mostrei isso para vocês nos slides acima, onde você licencia o seu servidor Hyper-V, a versão Data Center, por processador. Isso é comum entre as plataformas de virtualização. Mas um ponto interessante aqui, que é um diferencial bem legal da Microsoft, é que na Microsoft você não licencia o seu servidor pela quantidade de memória que você tem. E hoje, no VMware, o licenciamento, dependendo do hardware físico do seu servidor, ele vai te demandar um custo mais alto. Então eu fiz essa tabelinha justamente para mostrar para vocês que caso você vá licenciar o seu VMware hoje ou pretende comprar, o custo dele não é legal, não é barato, caso você tenha um limite de custo para implementar uma solução de virtualização. E aqui eu fiz um comparativo com o Hyper-V Server, que é a versão nossa gratuita do Hyper-V. Então, custo por processador você não tem, custo zero. Intitulado VTEX aqui do VMware, você não tem nenhum custo hoje sobre a memória no Hyper-V, e você suporta até 1 TB de memória dentro do host, e você pode alocar até 64 GB por máquina virtual dentro do host Hyper-V. Então era só para mostrar para vocês também o que a gente tem incluído e o que a Microsoft disponibiliza para a gente de recurso, e o que outras plataformas de virtualização oferecem e qual o custo dela hoje para vocês. É lógico, eu acho que a escolha do software de virtualização hoje para sua empresa vai depender muito do seu custo. Então, caso você tenha alguma máquina virtual que não é suportada no Hyper-V, mesmo que você consiga instalar, não é indicado, justamente porque você não tem o suporte da Microsoft. Então, caso aconteça um problema grave na sua infraestrutura, você não vai conseguir abrir um chamado da Microsoft para eles te ajudarem a resolver isso. Ok? Vamos falar um pouco aqui da família System Center agora, que é a parte onde você tem o gerenciamento do seu ambiente virtual com a família System Center e quais são as facilidades que a gente tem com a família, ok? Então nós vamos falar um pouco dos produtos. Eu não vou falar de todos, é claro, mas dos mais importantes para a gente no ambiente de virtualização hoje. É lógico
que cada um dos produtos da família System Center tem sim o seu valor agregado e o poder em disponibilizar recursos hoje de virtualização para a gente que são incríveis. E nós vamos falar um pouquinho disso nos próximos slides aqui, ok? Eu vou separar um tempinho aqui para a gente também, para eu fazer algumas demonstrações dentro do System Center Virtual Machine Manager. Então, por isso que eu estou dando uma agilizada nos slides, para eu ter esse tempinho para mostrar para vocês, ok? Então, vamos lá. Hoje, com o System Center Configuration Manager, você tem a parte de design, deploy de sistema, deploy de software, e várias atualizações de máquinas, e vários outros recursos que ele disponibiliza para a gente. A gente tem um System Center Virtual Machine Manager, que ele faz o gerenciamento completo hoje da infraestrutura de virtualização que a gente tem dentro da empresa, inclusive para montar cloud dentro da empresa, disponibilizar recursos totalmente integrados que estão dentro do seu cluster. A gente tem o System Center Operations Manager hoje fazendo Pro para a gente. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. E a gente tem o System Center Data Protection Manager, onde a gente consegue fazer os backups nas máquinas virtuais. Ok? Vamos lá, System Center Virtual Machine Manager. O System Center Virtual Machine Manager, nós vamos falar da versão 2008. A gente tem uma console muito robusta para o gerenciamento do ambiente virtual nosso, que nos ajuda a racionalizar as tarefas diárias de virtualização que a gente tem. Ok? Hoje, com o System Center Virtual Machine Manager 2008, a gente consegue gerenciar tanto o VMware, a gente consegue fazer o gerenciamento dele, e do Virtual Server. Dentro do VMM também, a gente tem o desempenho e otimização dos recursos, que é o Performance and Resource Optimization Pro, onde a gente consegue visualizar em qual host Hyper-V tem mais recursos disponíveis naquele momento para eu alocar uma máquina virtual. Eu vou fazer a demonstração do System Center para vocês, da versão 2012, mas é praticamente o mesmo conceito e a mesma funcionalidade. A gente tem no System Center Virtual Machine Manager de 2008 também a parte de Self-Service Portal, que é o quê? Que ela permite o acesso à console da VMM pela interface web, ou por HTTP ou por HTTPS. Isso vai depender muito de como você vai configurar ele. Pelo Self-Service Portal, que é o portal VMM disponibilizado através de HTTP ou HTTPS, você consegue fazer com que os usuários da sua empresa eles tenham autonomia para criar as suas próprias máquinas virtuais. Então, por exemplo, uma equipe de desenvolvimento dentro da sua empresa precisa de criar uma máquina virtual. Hoje eles não precisam mais ligar para você ou abrir um chamado na TI para que você crie uma máquina virtual para fazer testes. Então você consegue disponibilizar uma quantidade de cotas, que eu posso falar que é como se fosse uma quantidade de pontos que esse usuário tem, para criar máquinas virtuais. Então, você tem um template de uma máquina, você disponibiliza uma quantidade de cota para essa máquina. Se essa máquina tem 10 cotas, você pode colocar, por exemplo, 20 cotas por um usuário. Então ele pode ter direito a criar 2 máquinas virtuais. E aí ele consegue ir lá criar a própria máquina virtual dele, sem ter que ligar para você ou para abrir um chamado na TI hoje, ok? Você tem conversão de máquina física para máquina virtual muito rápido hoje, com o VMM 2008, que é o Physical to Virtual. Você tem um rápido provisionamento de máquinas virtuais também, que é você cria uma imagem de uma máquina virtual, e aí você consegue subir uma máquina virtual com um sistema operacional instalado, atualizado muito rápido. Você tem o Intelligent Placement, que é o que eu falei, né? A disponibilização dos recursos do host Hyper-V para as máquinas virtuais. E você tem o apoio também do Windows PowerShell, para você criar scripts de funções, ou se você quer criar uma máquina virtual automatizada, sem você ter que conectar na console da VMM para criar uma máquina virtual. Você pode criar um script PowerShell para fazer isso para você hoje. E agora a gente tem o VMM 2012, que depois logo dessa apresentação eu vou fazer a demonstração para vocês. Então, com o VMM 2012 hoje, ele permite que a gente crie uma private cloud,
O que você tem de benefício com isso? Por exemplo, você tem um cluster de servidores virtuais de 10 servidores físicos Hyper-V, por exemplo. Você consegue juntar todos os recursos desse cluster e disponibilizar como um recurso quando você cria uma cloud, uma private cloud. Então é um recurso bem legal, onde você consegue agregar todos os recursos disponíveis de virtualização hoje na sua infraestrutura como um recurso só. Ok? Você pode controlar também a capacidade da private cloud. O que é isso? Você consegue definir qual é a quantidade de CPUs que você pode disponibilizar para máquinas virtuais, a quantidade de máquinas virtuais que você pode criar nessa private cloud e vários outros recursos também que você pode limitar para uma private cloud específica. Você consegue uma evolução legal do VMM 2012 é que além de você gerenciar os hosts VMware que você possa ter na sua infraestrutura, você consegue gerenciar também o Xen Server da Citrix. E além de gerenciar host Hyper-V e o Virtual Server. Então agora você tem as opções de gerenciar host Hyper-V, gerenciar a plataforma Citrix e gerenciar a plataforma VMware. E o Virtual Server também. Ok? Você tem a parte de library dele, onde você pode armazenar discos, ISO, VHDs, sistemas operacionais e uma série de outros recursos para que você possa compartilhar isso dentro de uma private cloud ou até para facilitar o acesso aos recursos. Caso você queira subir uma máquina virtual e fazer a instalação dela, você tenha uma ISO guardada dentro da sua biblioteca. Então ele permite um fácil acesso aos recursos através da biblioteca. Um outro ponto importante também de biblioteca é que suponhamos que você tem uma filial distante da central sua. Então você pode criar uma biblioteca, caso você tenha um ambiente virtualizado também na sua filial, você cria uma biblioteca e disponibiliza esses mesmos recursos para a sua filial. Então, caso você queira subir uma máquina virtual para a sua filial, você não precisa de criar a máquina virtual na matriz da sua empresa e enviar essa máquina virtual através de rede ou algum outro tipo para a sua filial. Se você tiver a biblioteca na filial também, é fácil e rápido o provisionamento dessas máquinas virtuais. Ok? Eu vou fazer a demonstração aqui para vocês agora do VMM 2012 para vocês verem como é que funciona mais ou menos. Deixa eu só disponibilizar esse recurso aqui agora, só um minutinho. Opa, só um minutinho, pessoal. Só disponibilizar minha área de trabalho para vocês verem também. Aqui, legal. Disponibilizar o terminals, porque aí a gente consegue visualizar as máquinas aqui. Ok, vou remover isso aqui. Então vamos lá. Ô Lochaide, tá dando para ver o terminals aí? Gustavo? Opa, Não estou conseguindo ver. Nada está sendo compartilhado ainda. ah tá, só um minuto, por favor. Tá dando para ver aí agora, ô Lochaide? Agora sim. Agora está dando para Legal. ver. Pode continuar. Aqui a gente está dentro do VMM agora, pessoal. Eu tenho dois hosts na Hyper-V aqui.
Eu tenho algumas máquinas virtuais que estão em execução, inclusive o VMM que a gente está mexendo, que o System Center Virtual Machine Manager 2008, ele está virtualizado e eu estou fazendo acesso para ele. Deixa eu só expandir aqui. Ok. Então, legal, pessoal. Eu vou adicionar. A primeira demonstração que eu quero fazer para vocês é adicionar um outro host Hyper-V dentro aqui do VMM. Então, eu vou adicionar. Aqui é a parte onde eu mostrei para vocês lá na apresentação, que a gente consegue adicionar a plataforma Citrix e os VMware ESX Hosts and Clusters aqui. Ok? Então, você consegue também adicionar o vCenter do VMware, além de gerenciar o host do VMware. Então, vamos adicionar aqui um host Hyper-V. Tá legal aí, o Loscheider, para ver? Tá sim, Gustavo. Tá muito bom. Legal. Então vamos lá. Então eu vou escolher aqui um Windows Computers que estão num Active Directory confiável, né? Vou dar um Next. Eu vou digitar as credenciais administrativas que eu vou adicionar esse host que tem permissão nele também, ok? E digitar a senha. Então Next. Agora ele dá a opção aqui para mim para eu escolher o host Hyper-V. Aqui no caso ele me deu duas opções. Eu posso especificar aqui o nome do host, né? Ou eu posso especificar por uma query do Active Directory. Que eu posso vir aqui e gerar uma query. Nada mais é, pessoal, do que você vir aqui também, adicionar o nome do servidor e pedir o Active Directory para procurar. Ok? Ele vai fazer a busca. Ok, ele achou que meu host é Hyper-V. Ele me indica aqui qual que é o sistema operacional que eu tenho instalado e qual que é o tipo de hypervisor que eu tenho nessa máquina. Então eu vou selecionar a máquina virtual aqui. Vamos dar um avançar. E aqui nessa parte aqui, ele me pergunta onde eu quero armazenar essa máquina, esse host, né? Então eu vou colocar aqui que é no meu pool de recursos da Broadcast. Eu quero que todas as máquinas virtuais sejam reassociadas a esse Virtual Machine Manager. O que é isso aqui? Suponhamos que você tinha um VMM 2008 e resolveu migrar para o 2012. Ou que você perdeu o seu Virtual Machine Manager 2008 e aí você resolveu migrar para o 2012. Então, todas as máquinas virtuais que estavam sendo gerenciadas pelo VMM 2008, você vai ter que fazer uma reassociação dessas máquinas virtuais para que elas sejam gerenciadas pelo VMM 2012. Ok? Então a gente marca essa caixinha aqui para fazer a reassociação. E aqui embaixo eu posso definir a localização onde todas as máquinas virtuais deste host, que eu estou adicionando agora, vão ser criadas. Então eu vou adicionar aqui, deixa eu pegar o caminho completo da minha máquina física aqui. Virtual Machines aqui. The Virtual Machines. E aqui dentro eu vou indicar o caminho onde eu quero que esse seja o path, onde quando eu criar uma máquina virtual, essa máquina virtual vai ser alocada vai ser armazenada nessa localização. Ok? Então, às vezes você pode adicionar várias localidades aqui também, D2 pontos. E na hora de você criar uma máquina virtual, ele vai pedir em qual localização você quer criar ela. Não que esses dois paths que eu coloquei sejam o limite para adicionar. Ok? Então vamos dar um Next. E aí aqui ele tem a confirmação das configurações, né, que eu acabei de fazer. E vamos dar um Finish aqui. Agora ele vai adicionar o meu host para mim. Ele já está até aqui do lado. Vocês podem ver. Ele deve estar tentando adicionar esse host agora. Vamos esperar alguns minutinhos para que isso aconteça.
Por falar nisso, vamos criar uma máquina virtual aqui a partir de um template que eu tenho. Então eu vou criar a máquina virtual. É bem simples o processo de criação de máquina virtual. Guardar um minutinho. Então, pessoal, o que eu tinha falado com vocês de template, acontece o seguinte. Eu tenho um template aqui onde eu fiz a instalação de uma máquina virtual, ok? Instalei ela, atualizei, fiz todos os processos. E aí depois, eu peguei essa máquina virtual e montei e criei ela através de um template. Dentro do VMM 2012 você pode fazer isso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Ok? Então eu vou usar esse template para criar uma máquina virtual. Vou definir um nome para ela aqui. Vamos dar um next. Processadores. Aqui é a parte onde que a gente configura a máquina, as configurações da máquina virtual, né? Quantidade de processadores que a gente quer alocar. Então vamos colocar 4, memória, vamos colocar aqui 2 GB. E aqui tem um recurso bem legal de adaptador de rede, que é o seguinte, que no VMM 2008 a gente não tinha, que é conectar a, e aí ele fala qual a rede que eu quero conectar. Isso aqui já entra um pouco no recurso de cloud, onde você tem vários servidores Hyper-V host físicos, e você consegue disponibilizar esses recursos de host para qualquer tipo de máquina virtual. Então você pode ter uma máquina virtual que está sendo gerenciada pelo host 1, mas com a placa virtual do host 2. Então aqui no caso eu vou colocar do host 2. Vamos dar um avançar. Vamos para o próximo passo. Eu vou escolher aqui Place the Virtual Machine on a Host, que eu vou armazenar essa máquina virtual dentro de um host. Ok? E aqui é uma parte bem legal da nossa implementação, que é o seguinte. Aqui ele faz o placement das máquinas virtuais. Mas o que é o placement? É o que eu tinha explicado anteriormente. Que no caso ele não pegou nenhuma. Não sei porquê, mas vamos pedir para gerar de novo. Peraí. Talvez eu tenha que fazer o processo todo de novo. Deve ser algum processo que está rodando no VMM que me impediu de fazer. Uma outra coisa legal que eu esqueci de explicar aqui para vocês. Essa máquina virtual, ela está em qual tipo de hypervisor? Hyper-V, Chain ou SX? Você pode direcionar isso aqui para ele ter uma integração melhor com o gerenciamento aqui. Vamos passar, vamos ver se o placement vai pegar de novo aqui. Se ele não pegar, eu vou ter que refazer a configuração da máquina virtual. Ele não pegou. Mas na verdade o que ele indica aqui para a gente é qual host Hyper-V tem mais recurso disponível para eu adicionar essa máquina virtual. Deixa eu só tentar fazer o processo de novo da máquina aqui. Que esse ambiente meu está todo em cima de notebooks. Então, uma hora ou outra dá essas dores de cabeça. Eu já escolhi aqui. Nome, teste. Vamos agilizar. Vamos deixar com esses recursos que a gente tem aqui. Então, next. Next. Vamos ver se ele vai dar. Agora sim, agora ele deu. Então, o que ele fez aqui para mim? Ele trouxe todos os recursos que o host tem, tanto como memória, espaço em disco, os processos que estão rodando em host, e ele me deu isso em forma de melhor recurso para eu adicionar o host. Qual a máquina virtual? Qual host tem a quantidade melhor de recursos? Então, eu escolho de acordo com o rating que ele fizer do host, e aí eu posso adicionar a máquina virtual. Eu vou adicionar no host 2. A localização aqui. Ó. Essa localização aqui depende de onde eu coloquei aquele placement da máquina virtual lá. Ou a localização onde vai ser armazenada a máquina virtual. Mas eu posso vir aqui e indicar a localização que eu tenho.
No caso, esse host que eu estou trabalhando aqui agora, ele é um host, ele é um notebook, então ele só tem esses recursos aqui disponíveis. Ok? Então eu vou apontar para o meu E2 pontos, onde eu vou armazenar a máquina. Vamos dar um Next. Aqui são as opções de startar a máquina virtual. O que acontecer quando o host Hyper-V iniciar? Então eu quero que, sempre que o host Hyper-V iniciar, eu quero que ele ligue essa máquina virtual. E caso esse host venha a desligar, qual é o estado dessa máquina virtual? Caso o host tenha uma queda ou uma parada de energia, acabou a energia, o host caiu, qual que é o estado que essa máquina virtual vai ficar quando esse host cair? Então vou deixar em Save State, ok? Qual que é o tipo de Operating System dela? Ele já colocou aqui para mim. E vamos dar um Next aqui e criar a máquina virtual. Esse processo deve demorar em torno de 10 a 15 minutos. Aí a gente volta para a apresentação agora e na hora que a gente for fazer o nosso bate-papo, eu volto aqui para mostrar para vocês alguns outros recursos dele, ok? Então vamos voltar para a apresentação aqui. Ô, Lochard, ficou lento em alguma hora? O pessoal reclamou de alguma coisa aí, de lentidão, alguma coisa? Gustavo, o pessoal só no começo não estava conseguindo ver, mas depois está tudo normal. Sem problema. Legal. Para quem não conseguiu ver, após o webcast, quando a gente for bater um papo, conversar sobre o webcast, a gente pode voltar lá e aí vocês me falam que vocês não conseguiram ver, que a gente faz todo o processo de novo. Isso é sem problema, ok, pessoal? Então, não precisa ficar preocupado se vocês não conseguiram, talvez, acompanhar algum passo ou faltou um slide, se não pegou. A gente pode revisar isso após o webcast. Eu vou estar disponível aqui para a gente fazer isso tudo. Ok? Então, a gente já viu a parte do VMM 2008. O que a gente tem de recurso nele. No 2012 também. E agora a gente vai para o System Center Data Protection Manager, que é o produto da família System Center que dá suporte para a gente fazer os backups de máquinas virtuais e é uma solução bem legal da Microsoft. Então o que a gente consegue fazer com ele? Nós temos suporte para disco e fitas. Caso você tenha uma LTO, uma library dentro da sua empresa, você tem várias fitas dentro dela, você consegue integrar o Data Protection Manager com essa LTO sua. Você pode fazer um backup de um Based Cloud, que é os recursos que você tem do VMM de Cloud, você pode fazer o backup deles. Ok? Ele oferece proteção ao Cluster Shared Volumes, que é, por exemplo, você pode acontecer algum erro na hora de migrar uma máquina virtual com Live Migration. Então o Data Protection Manager ele consegue acompanhar a migração da máquina de um host para o outro, fazendo a proteção dessa máquina virtual e recuperando ela caso exista alguma falha na migração. Você tem o Item Level Recovery. Um exemplo bem legal disso aqui que eu posso dar é o seguinte. Você tem um file server dentro da sua empresa e você copiou todas as informações dentro desse file server e migrou seu file server para o Windows Server 2008 R2, para uma nova versão, por exemplo. Mas só que você não quer deletar todos os arquivos dentro desse file server. Então o que você faz? Você migrou os dados, copiou os dados, mas você deixou a máquina virtual lá guardada caso você precise de recuperar algum dado. Então, o Data Protection Manager, ele possibilita você Você não precisa de restaurar a máquina virtual depois que ela está lá desligada, você já tirou ela do seu host Hyper-V, você consegue acessar o VHD dessa máquina e pegar, por exemplo, um arquivo em Word que está faltando de um diretor, por exemplo. Então, é uma feature bem interessante, é bem legal, tem um nível altíssimo de usabilidade e, assim, para momentos críticos, isso vale muito a pena ter. Ele oferece a proteção para máquinas virtuais durante o Live Migration. Eu já falei sobre isso quando oferece proteção ao Cluster Shared Volumes, né? Ele consegue eliminar o tempo de inatividade do servidor no momento do backup, né? Às vezes, se tem um servidor de banco de dados, você sempre pede ele fazer um backup meia-noite, o que não é o
o que é o recomendado, na verdade, né? Mas para alguns outros servidores, você quer fazer um backup, você precisa de um backup naquela hora, então você faz o backup dela com o Data Protection Manager. Ele também usa o VSS para ajudar na velocidade do backup, acessar os dados disponíveis que estão na máquina virtual quando ela está ligada, sem você precisar parar a máquina para fazer um backup ou deixar a máquina indisponível algum tempo só para um backup que você precisa fazer momentaneamente. E você consegue fazer restauração de backup também em alguns minutos. Ele é bem eficiente relacionado tanto a fazer o backup que você precisa, tanto quanto a restauração dos seus backups, ok? Vamos para o próximo slide aqui. Legal, pessoal. Opa! Gustavo, queria falar duas coisas sobre o Data Protection Manager. Vai lá. A primeira, que o Data Protection Manager ele não faz backup de VMs Linux que estejam em funcionamento na Hyper-V. Então, deixa esse aviso aí para o pessoal. E o segundo é uma dica que o Data Protection Manager não faz backup de VMs com disco dinâmico. Ele até, certo? Deixar esses dois avisos aí para o pessoal, certo? Para ficar bem atentos. Que às vezes o pessoal coloca disco dinâmico para recuperar espaço e quando vai configurar a ferramenta de backup, aí ele descobre que a ferramenta não faz backup plenamente porque os discos estão dinâmicos. Então tem que ter muito cuidado no planejamento. Dá uma dica aí pro pessoal aí. Valeu, Gustavo. Pode continuar. Alô, Lojada. Precisando, você entra novamente, ok? Obrigado, cara. Uma outra coisa que eu quero apresentar para vocês aqui, talvez vocês não tenham conhecimento, é o System Center Essentials 2010. O que é ele? Ele é uma solução para pequenas empresas com porte de 50 servidores e 500 clientes. Você tem uma solução de gerenciamento unificada nela, é fácil para implementar, e dentro dessa ferramenta você tem o Virtual Machine Manager 2008 R2. O que é o System Center Essentials? Na verdade, ele é uma suíte de aplicativos da família System Center, onde ele é direcionado para pequenas empresas. Então, geralmente, você não precisa de comprar um pacote completo, às vezes, do VMM 2008 ou do Configuration Manager. Às vezes, a sua solução é pequena. Desculpa, pessoal. A solução que você tem hoje dentro da sua empresa é pequena e, às vezes, você não precisa de um produto tão robusto igual se você comprar os produtos separados, é lógico. Então, o que você tem dentro dela? Você consegue fazer instalação e configuração. Você tem acompanhamento global, gerenciamento de atualizações dentro dela, implantação de software. Você tem a parte muito legal de relatórios dela. Você tem inventário também de software e hardware. Você tem também, que eu já citei, a integração do System Center Virtual Machine Manager 2008. Você gerenciar seus hosts no Hyper-V junto com todas as funcionalidades que eu já disse do VMM 2008. E uma coisa legal dele é que você faz que o VMM 2008 nele inclui suporte para servidores físicos, para conversão de servidores físicos para servidores virtuais e para o Live Migration também você tem direito. Ok? Vale a pena para quem não precisa de uma solução tão robusta e comprar os produtos separadamente. Se a sua empresa talvez ela entre nesse tipo de solução, vale a pena conferir um pouquinho. É um produto com uma série de itens integrados, aperfeiçoamentos bem legais, relatórios, é uma parte bem legal dele, que vocês conseguem ter dentro da empresa e com uma console só. Isso é o mais bacana. Ok? E aí, o que vem por aí? A gente tem o Hyper-V na versão 3 e o Windows 8, né? Uma das features que já foram, do suporte que já foram divulgados foi o suporte em máquinas virtuais de 16 processadores. A memória, que você tem o limite de 64 GB, isso vai aumentar. Tá certo? E você tem também o recurso de Hyper-V réplica, que é você duplicar a máquina virtual e caso um host Hyper-V caia, você tem a máquina virtual do outro lado, já replicada para ela subir instantaneamente e você não perder o serviço.
ok? Isso, igual o Leandro falou, vai ser uma feature que daqui 2, 3 meses, isso vai estar disponível para todo mundo. Eles vão publicar isso, a Microsoft vai publicar isso oficialmente. Por enquanto, o que foi divulgado para a gente foi só isso até agora. Ok? E aí, para mais informações, eu coloquei uma lista de links aqui, que é do Hyper-V, do System Center Virtual Machine Manager, do System Center Essentials 2010, System Center Data Protection, são os sites dos produtos, onde você tem mais informações de preço, quais features você tem disponíveis, como é que você faz para adquirir ele, as formas de licenciamento que você tem. Você tem um fórum TechNet hoje, onde você pode postar sua dúvida. Existe uma série de profissionais dedicados e interessados a ajudarem, tá? Isso tudo voluntariamente, e profissionais altamente qualificados, que estão de pronta resposta para vocês lá. Eu participo diariamente do Fórum TechNet, além de ser um local para você aprender várias coisas legais. Cada dia que você entra lá e você faz um post ou você faz uma pergunta, você sempre aprende e pode ajudar alguma ou outra pessoa. Isso é bem legal. A gente tem aqui também o blog do time de virtualização da Microsoft, onde eles postam recursos, features, novidades, alguns testes, várias coisas legais. Isso tudo vem do blog de virtualização. E tem o meu blog aqui também, onde eu atualizo sempre os posts meus e outras coisas, como o TechNet Weekday, que é um outro grupo que a gente criou agora, e hoje a gente deu de brinde um mock da 70, um kit de treinamento, na verdade, da 70-640. Então vale a pena vocês acompanharem o TechNet Week também, pessoal. Ok? E é isso aí, pessoal. Tá aí os meus contatos. Eu não coloquei o Twitter aqui, vocês me desculpem, mas vocês podem me encontrar no Gustavo com 2T Santos. Ok? Tá aí os meus contatos, meu e-mail, meu blog. A gente tem um contato do Loscheider também, do site dele. Eu coloquei 2 vezes HTTP aqui, desculpem. E o contato dele pelo Twitter também. Ok? E é isso aí, pessoal. Agora nós vamos disponibilizar agora um tempo para a gente conversar. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Não deixem de acompanhar a série que vai ter de webcast de virtualizações com outros profissionais. E vai ser bem legal essa série de webcasts, ok? Eu espero que vocês todos tenham gostado. E até a próxima webcast, pessoal. Muito obrigado.